Bom, vamos iniciar então, 7h35, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, boa noite, Robson, em nome do Co-Creation, da TXM, obrigada por estar aqui conosco, com o tema de marketing digital. Então, para você entender aí, né, da onde são esses empreendedores que estão ansiosos pelo teu evento de hoje. Então, eu falo enquanto coordenadora do Co-Creation Lab Espírito Santo, onde nós temos 5 turmas, sendo 2 de Vitória, uma lá da região do Caparaó, uma de São Mateus e uma daqui de Itaúnas, inclusive eu estou aqui, passei o dia com o pessoal aqui, e também temos, né, alguns projetos da turma de Criciúma, no sul do estado. Então, a gente tem seis polos aqui presentes no teu webinar. Aos pouquinhos a galera vai entrando, tem um pessoal pedindo aqui para entrar, já vou aceitar ali também. E estamos aqui apreensivos para poder ver as tuas dicas acerca do assunto de marketing digital. Então, galera, aquele mesmo esquema, Robson vai fazer a apresentação dele. No final, a gente deixa um espaço ali para as perguntas, dúvidas e tudo mais. Vou passar a palavra para você, Robson, o que você precisar, eu estou aqui. Muito obrigada. Tá bem. Boa noite, gente. Tudo bem com todo mundo? Bom, eu entendo a expectativa, porque marketing digital é um tema bastante amplo. E aí, assim, eu até quero me desprender mais da apresentação em si, que eu até montei aqui uma apresentação, e me atentar mais ao que vocês têm de dificuldades. E talvez ir dando algumas dicas em cima daquilo que vocês têm enfrentado com mais dificuldade. Sei lá, porque às vezes eu posso supor aqui que a dica, que o que está faltando para vocês é tal coisa, mas como ele é um campo que envolve muita coisa, e acaba que às vezes, tipo, se eu falar uma coisa, pode ter que eu super responda a expectativa de alguém, ou daqui a pouco eu não respondo a expectativa de ninguém. Então, eu vou ser bem rápido na apresentação, pelo menos pretendo, apesar de eu falar pelos cotovelos. Então, me interrompam também quando quiser. Como eu não vou estar vendo vocês, abre o áudio, chama que eu vou falando. Aí só, por favor, alguém me confirma se está vendo. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Não sei se vocês estão vendo a tela Tudo inteira, se certo. estão vendo só Então tá. Bom, deixa eu começar pelo começo. A tela inteira, O que que eu certinho, pode pretendo iniciar. falar? O que que eu pretendo falar aqui hoje? Primeiro eu quero saber quem que tá aí. Tentar deixar todo mundo na mesma página e aí a gente dispensar um tempo para a gente falar um pouco sobre isso. Então vamos lá. Quem que tá aqui? Né? Quem é esse cara? Quem é o Robson? O Robson é ex-engenheiro civil, mas tenho saúde apesar disso. Publicitário. Sou publicitário por formação e aí tenho uma pós em estratégias, em propaganda, um MBA em gestão empresarial, um MBA em negócios internacionais e mestrado em gestão do design. Tá, tudo isso diz respeito ao meu passado. Talvez se eu colocasse aqui as empresas que eu passei, diz respeito ao meu passado, mas quem que é o Robson hoje em dia? Eu sou uma firma, que é a empresa que eu criei há quase 5 anos atrás, dedicada ao marketing digital. De marketing eu tenho dedicado, se fizer conta, de chegar a 40 anos, e de marketing digital uns 8 anos que eu estou nessa, entendendo esse mundo e um pouco algumas empresas nesse mundo. Está dizendo que minha conexão está instável, eu espero que vocês estejam me ouvindo. Eu queria saber quem que está aí, quem que está aí do outro lado. Eu não sei se eu faço isso já, ou se eu faço isso depois que terminar, mas eu vou querer em algum momento saber quais são os negócios que estão aí, nem que seja muito rapidamente, eu tentar entender quem está aí e eu ver como que eu consigo colaborar de alguma forma com isso. Para tentar deixar todo mundo mais ou Vou menos na mesma interromper página. rapidinho, Robson, vou interromper Claro. rapidinho. Então, pessoal, a pedidos do Robson, eu sugiro para que vocês deixem no chat uma breve descrição do que é o projeto de vocês, né? Se vocês quiserem deixar para falar rapidinho no final, mas assim, gente, é falar rapidamente, né? Porque tem gente que liga o microfone, se empolga e não dá espaço para os demais. Não, Por tá isso que eu tudo peço para que certo. vocês coloquem uma descrição no chat, que depois o Robson consegue olhar e dar esse suporte maior para vocês, tá bom? Pode seguir aí, Beleza. Robson. Então tá. Dando um passo atrás, talvez até bem atrás, mas eu prometo ser bem rápido.
Onde é que começa esse negócio de marketing para chegar no tal do marketing digital? Bom, não sou professor de história, mas é isso, assim, quando entra a Revolução Industrial, a gente passa a ter uma preocupação com vender. Até então era permuta, né? Era aquele caminho de faz o que tu faz, o que eu não faço, tu faço, e a gente vai trocando as coisas um pelo outro. Entra a Revolução Industrial, se produz em massa e passa a ter uma preocupação, né? É onde se forma o capitalismo, e aí a gente tem uma primeira preocupação que é como é que eu padronizo o consumo e como é que eu padronizo a venda? Como é que um produto serve para muitas pessoas e como é que eu vendo para muitas pessoas? E aí que surge o marketing. Eu falei que é bem rápido. A gente tem uma segunda revolução na história, que é a Revolução do Aço. Ela é muito pautada no desenvolvimento para a guerra, vem muito de o que se construiu, né, para se vencer batalhas, e principalmente aqui eu estou falando de Primeira Guerra, não é nem Segunda Guerra aqui, mas é uma construção de armamentos que traz muita força. A gente tem um momento em que sai de uma construção a vapor e surge o petróleo como uma força dentro da nossa história humana aí. A eletricidade passa a ser algo mais acessível também, e as cidades estão explodindo, né? E aí é que surge a publicidade como profissão. A título de curiosidade mesmo, a publicidade vem do jornalismo, porque era alguém que sabia escrever bem e escrevia e estava nos jornais e nas rádios à época, e se conecta com alguém que fazia algum desenho, alguma pintura, alguma arte. Então tem esses dois vieses que convergem para a construção da publicidade. Aqui é o momento em que surge, eu não sei o quanto alguns de vocês entendem de marketing ou não, mas aqui surge aquele momento em que o marketing passa a se organizar a partir dos tais dos 4Ps, né? De praça, produto, promoção e preço. E entender que isso tudo é um conjunto levado para a venda. Então a gente passa a olhar para os negócios e para as vendas de uma forma mais holística, mais ampla. A gente passa a olhar para o produto não só como o produto em si, já não me importa tanto a questão do que o meu produto faz, mas também do valor que eu entrego nele. Passa a ter essa evolução de uma revolução baseada muito na ciência técnica, Robson, tá dando década uma travadinha. Eu acho que para os muito demais recente, também, é porque algo um pelo pouquinho menos a tua o imagem valor de apareceu. começa a ter força. Oi, Robson, consegue me ouvir? Tá bem estável a sua conexão, tá? Eu achei por um momento que você aqui para mim, mas eu vi que a sua tela demorou para passar e o pessoal tá realmente falando Ouço. que tá travando. Você Tá ouviu? travando Alô? bastante. Eu não sei se ele tá ouvindo. Talvez está chegando atrasado para ele, mas agora travou legal, eu sei. Gente, problemas tecnológicos acontece. Ele saiu, vamos ver quando ele voltar. Mas façam isso ali. Mandem no chat uma breve descrição do projeto de vocês. Eu acho que agora, quando ele voltar, ele vai pegar o que ele vai ver quando ele retornar. Mas aí eu estou com o chat aqui, eu consigo ler para ele depois. Então, coloque uma breve descrição do que é o projeto de vocês no chat para ver como que a gente pode estar contribuindo, né, com o evento dele, né, que, pelo que eu entendi, ele quer meio que fazer uma Acho, mentoria coletiva no final. Oi, acho Robson. que Pois é, voltei. menino, travou tudo ali, não deu para te ouvir, acho que ficou tudo atrasado. Bom, eu estou em Floripa e está chovendo absurdos aqui, então Sério? Putz, provavelmente é por isso. Tem previsão para o oeste do estado aqui de tempestade, de então, tempestade, eu tô ligada que tá feio o então negócio por aí. eu imagino que é por isso que está oscilando bastante aqui. Pode Deixa eu ser. tentar retomar. Eu não sei se vocês começaram a ver a parte ali que eu falei da terceira revolução, que é a revolução digital, mas eu vou Foi bem retomar daí. aí que deu o problema. A Tá, partir daí que a gente não ouviu mais nada. Então, se puder começar daí, perfeito. beleza. O
eu estava comentando é isso. Essa terceira revolução vem lá da década de 50, e surge o momento em que a gente começa a fazer o dinheiro valer dinheiro, né? Então, as bolsas começam a se tornar algo maior, apesar de já ter existido lá o crash de 28, mas aqui é o momento em que isso se estrutura um pouco mais, até em consequência disso. E aí começam uma fase de muitas mudanças nas relações sociais, principalmente em função daquele termínio da tal da globalização. A ciência e a internet, principalmente, começa a nos possibilitar ter o contato com o mundo, e eu acho que é nisso que vocês estão interessados que eu fale aqui. Então, esses três primeiros pontos é muito mais para a gente entender, assim, da onde vem tudo isso, né? De onde isso vem se estruturando e o quão recentes são essas coisas. Então, eu sempre digo assim, esses caras muito gurus, Tá travando que ainda, sabem tudo, Robson. se é que alguém... Oi? Robson, Travou de sabe o que novo? que eu te sugiro? Desliga a tua câmera. Não sei se isso Tá talvez bem. possa surtir um resultado, porque daí se a gente conseguir te ouvir e ver a tela, já vai ajudar. Vamos ver se tá certo. Beleza, vamos ver. Melhorou? Por enquanto, sim. Uhum. Tá. Qualquer coisa eu vou tirar da conexão do Wi-Fi e vou colocar no 4G do celular. E aí a gente, por ali, vamos ver se mantém um pouco mais estável. Ah, beleza. Mas pode tocar qualquer coisa, eu te aviso aqui. Tá, ótimo. E aí, assim, essa coisa de a gente se conectar com o mundo muda completamente a forma como a gente se relaciona e como a gente vende. Basta a gente pensar que, sei lá, eu tenho 43 anos. Na minha infância era impensável eu comprar um produto na China, ou da China, mas na China seria mais impensável ainda. É tudo muito recente nesse mundo e dizer que a gente tem os domínios e sabe exatamente como são as coisas é um pouco de pretensão, porque a dinâmica também com que essas coisas têm acontecido tem sido muito, muito grande. É lógico que a gente vai aplicando e testando, mas eu sempre digo que não tem fórmula pronta. Essa coisa do botãozinho mágico que tu aperta e resolve o problema do marketing digital, se essa era a expectativa de alguém, sinto frustrá-los, mas não tem. Tem muito sangue, suor e lágrimas por trás de fazer a coisa acontecer. Então, o que que acontece? Bom, aí vem para isso, né? O momento atual, que é a gente falar em produtividade. Então, começa a ter esse momento de descentralizar os controles dos processos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje eu consigo construir um software aqui do Brasil, com programadores que estão na Índia, e que eu vou vender ele na Itália. Então, assim, se a gente pensar lá na primeira revolução, era uma revolução onde eu tinha que ter a fábrica num único lugar, com todas as pessoas ali, e hoje em dia eu posso estar em outro ambiente, com outras coisas. Do ponto de vista tecnológico, eu posso contar com a inteligência artificial para me ajudar a desenvolver coisas, com a própria internet das coisas, ou seja, como eu aplico isso em coisas do dia a dia, a nuvem, que parece já bastante óbvia para a gente, mas ainda é algo muito inicial. E a tal da computação cognitiva, que é a gente fazer com que a inteligência artificial aprenda a partir dela própria, o que também é algo bem recente. Bom, a gente teve agora, em função de pandemia, indo para o terceiro ponto ali, essa mudança do cenário trabalhista, né? O home office passou a ser algo com jurisprudência no Brasil. E por último, o último caminho, que é o da hiperautomação. A gente tem muita coisa hoje em dia que se faz automático. Sei lá, da postagem automática que a gente programa para entrar nas redes sociais, até um e-mail automático que é disparado a partir da resposta que você tem, ou até campanhas de publicidade que são feitas dentro das redes sociais a partir daquilo que você pesquisa e que você trabalha no teu dia a dia, descreve e que o algoritmo lê aquilo e fala, opa, você pode estar interessado nisso, e aí a gente sabe que se a gente procurou uma geladeira, a vida da gente na internet vira geladeira. Então, isso é fruto da hiperautomação, uma melancia que está se ajeitando nesse andar das carruagens. Porque às vezes é chato demais a gente receber tanta comunicação, tanta coisa sobre aquilo, e achar o ponto disso é algo que
nem tanto é culpa do algoritmo, nem tanto é culpa das pessoas, é um assentar dessa história inteira. Tranquilo até aqui, apesar das falhas de conexão? Alguém me responde, senão eu vou achar que eu caí de Sim, novo. o pessoal está respondendo aqui que sim, Robson. Acho que você Então tá, pode dar beleza. seguimento aí. Tá. O que influencia a partir disso? Pensando agora nesse momento, o básico do marketing digital são 3 conceitos. 3 coisas que são essenciais para você dizer assim, estou fazendo marketing digital. Primeira delas é ter um site. Ou, se você for vender algo, ter um e-commerce. Por que que eu gosto de defender o site? E algumas pessoas vão dizer, por que que eu vou ter site se eu posso fazer tudo no Instagram? Se eu posso vender pelo WhatsApp? E aí tem essa expressão que eu coloco assim, não dorme no sofá da casa dos outros. O WhatsApp, o Instagram, o LinkedIn, qualquer uma dessas ferramentas não é nosso. É do Zuckerberg, o Google tem seus donos. Então, no momento em que eles mudam as regras, você está na casa dos outros, você não tem o que reclamar. Se você quer ter uma casa dentro da internet, se você quer ter um lugar onde você diz que agora é tudo azul e a parede eu vou pintar toda de azul, é o teu site ou é o teu e-commerce. É lá que você vai poder dizer assim, não, aqui está tudo assim. Uma outra coisa que essa semana, por acaso, o Instagram da uma firma, ele me lembrou, é que antes de ontem, exato um ano atrás, foi um momento em que a gente teve uma pane no WhatsApp durante 2 dias. Talvez alguns de vocês se lembrem disso. E se você pauta as tuas vendas somente no WhatsApp, imagina que você vende, sei lá, 100 itens do teu produto via WhatsApp. 2 dias de venda significam 200 produtos não vendidos se o WhatsApp cai. Além disso, se as pessoas precisam comprar o teu produto, se ele for de necessidade básica e o WhatsApp caiu, você tem que ter algum canal, algum caminho onde elas te encontrem. Inevitável vai ser elas irem para o Google para chegar no teu site. E lá ter algum caminho de diálogo, mesmo que seja via e-mail, seja por algum canal, mas você ter aonde ter isso. E um outro ponto importante que as pessoas às vezes esquecem é que a pesquisa no Google é baseada em palavras. Se fala em algum momento isso chegar no áudio, mas hoje ainda é baseado em palavras. Isso explica porque a maioria dos sites empresariais tem blog, por exemplo. Não é porque alguém acompanha e lê o blog, mas porque você sabe que no blog você consegue colocar muitas palavras-chave. Então, eu posso ser o título do meu site lá. Como escolher uma empresa de marketing digital. Esse é o título que está no meu blog, que está lá num post do meu blog, e que isso pode indexar numa pesquisa de alguém. Então, usar essas ferramentas a nosso favor para momentos de busca e ser encontrado, e lógico, no site ter o botãozinho do WhatsApp para falar com a pessoa, também é importante, mas não contar só com a ferramenta dos outros e ter a sua própria ferramenta para isso. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho fundamental. Segundo ponto, entender que existe um funil aonde as coisas acontecem. Esses terminhos que estão ali no meio do slide, né? Tofu, mofu e bofu, é topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Marketing adora esses terminhos e às vezes eu acho que complica mais ou menos como a área jurídica, que também gosta de complicar às vezes algumas coisas que são simples. Mas é a gente entender que num site eu vou ter 300 visitas no mês no meu site, mas de nada adianta eu ter 300 visitas, é como se eu contasse quantas pessoas passam na frente da vitrine da minha loja. Eu tenho que, de alguma forma, converter esse cara em lead. O que é isso? Eu tenho que, de alguma forma, capturar o contato dele. Aí tem aqueles formulários que a gente está habituado a ver nos sites. E talvez vocês entendam estratégias do tipo assim, baixa o e-book. O que o cara está querendo capturar naquele momento é o teu e-mail, porque depois ele vai estabelecer uma forma de conexão contigo através disso, que é a nossa identidade dentro do meio digital. E também, lógico, no caso dos formulários, ele vai querer capturar alguma outra informação que ajude ele a entender quem tu é. Vamos usar um exemplo prático. Eu atendo uma concessionária de motos. Dentro do formulário, 2 perguntas para mim são muito importantes. A primeira pergunta é: em quanto tempo ele pretende comprar a moto?
Então, eu deixo lá as opções ainda este mês, daqui um mês, daqui 3 meses, e aí eu vou saber quanto tempo eu tenho para trabalhar esse cara em marketing antes de jogar para venda e dizer assim, fala com esse cara que ele tá louco para comprar uma moto agora, porque eu posso ir aquecendo esse cara e educando ele para que ele escolha a marca que eu vendo, para que ele escolha o modelo que eu acho que faz mais sentido para ele. Então, eu vou fazendo ele passar por outros momentos de conversão para que eu entenda mais profundamente. Esse lead eu vou tentar converter ele numa oportunidade de venda. Então, eu vou fazer esse convencimento em marketing para que ele tenha um momento em que ele levante a mão e ele diga assim, tá, quero falar com alguém de vendas porque eu estou interessado em comprar. É um caminho de conquista mesmo. Eu vou entregando coisas e conquistando. E aí, lógico, eu tento converter ele em cliente. No lado direito aqui do slide tem algumas coisas, alguns termos que são comuns, né? Então, dentro de marketing a gente trabalha com métrica e alguns resultados. Então, eu quero saber quantos cliques, me importa saber quanto está custando cada clique, né? Eu quero saber quanto de venda, qual está o custo de aquisição do meu cliente. Então, tem métricas que dá para ir trabalhando de acordo com cada etapa do funil, para a gente entender se aquilo está acontecendo e a gente fazer de novo. Não tem receita de bolo. Tentativas de otimizar isso. Vou mudar o material, vou mudar a abordagem, vou mudar a imagem, vou mudar o caminho. Quase sempre, quando a gente pensa em marketing digital, a gente pensa muito no topo do funil. Eu vou atrair, eu vou pensar aqui no momento só de trazer gente para o meu site ou trazer gente para conversar comigo. E às vezes eu quero forçar a barra para esse cara já virar cliente. É como se eu passasse na frente da vitrine da loja e falasse, entra aqui, compra de mim. E vamos combinar que isso seria muito estranho se eu não parasse, se eu não conversasse, se eu não demonstrar interesse, se alguém de vendas não me conduzir para isso, fica muito estranho. Não, compra aqui, tá aqui, ó. Eu te dou, inclusive, 70% de desconto. Você pode dizer assim, eu não estou interessado em comprar isso. Eu só passei aqui na frente. Então, não me force a barra a comprar algo que, nesse momento, não faz o menor sentido para mim. E a terceira coisa, que é consequência desses caminhos, é a gente pensar nos canais. Então, se eu penso em atrair, e se vocês notarem aqui em cima dessa imagem, eu tenho ali em cima, né, quais são os canais que eu tenho para alcançar e atrair leads para o meu site, quais são os canais que eu tenho para engajar e quais que eu tenho para converter. E lógico, se você olha para conversão, você vai ver lá o WhatsApp, ou o Messenger, um chat, o e-mail. Agora, quando você pensa em atração, lá no topo do funil, aí tu começa a pensar em Google Ads, em LinkedIn Ads, se o meu negócio é B2B, em outros caminhos, no Instagram. Esses caminhos estão mais para o topo do que para o fundo do funil. Então, também é um cuidado pertinente de se ter, e qual que é o objetivo disso tudo? É eu ter uma boa base de contatos. Quanto mais contatos eu tenho e mais eu sei sobre eles, melhor eu consigo entender quem eu estou atraindo e eu consigo otimizar as coisas. Senão fica tudo muito no eu acho que, ou eu gostaria que. Então, a gente de alguma forma monitorar isso e estruturar isso é um caminho importante para que seja um marketing digital feito com o que o digital nos oferece, que é muito dado. É muito dado, e aí a gente consegue olhar para aquilo e ter insights, porque senão fica um monte de dados soltos sem a gente tirar algum proveito daquilo. Então, se o negócio de vocês já vende, talvez vocês olhem para eles hoje e falem assim, tá, o Instagram me dá um monte de informação aqui, o que eu faço com isso? Para onde eu vou com isso? Porque tem dados, tem informação, tá? Mas aí o que eu faço com isso? Bom, o primeiro ponto é entender em qual momento você está, para que momento você está usando aquele Instagram e para onde você está jogando, porque talvez o problema não esteja nem na imagem que você está usando, nem no copy que você está fazendo. Talvez o problema possa estar no que você está direcionando para o momento errado, a linguagem errada. Então, pode seguir o mesmo caminho visual de texto, mas para o momento certo. Então, entender essa dinâmica ajuda a ter uma estrutura um pouco melhor de marketing e de aprendizado, que no fim das contas é isso, é você olhar para cada momento como se fosse um pequeno experimento. Cada post é um pequeno experimento. O que eu quero, qual o objetivo que eu quero com isso, e onde eu quero chegar com isso, e eu vou entender se deu certo ou se não deu certo. Se não deu certo, tentar entender por que não deu certo.
E acho que esses são os, digamos assim, o básico do básico de marketing digital, é a gente ter esse olhar. Não estou dizendo que isso seja fácil, tá, gente? Eu digo pela minha própria empresa, nem sempre eu consigo aplicar isso na prática, nem sempre eu consigo fazer e executar, porque, enfim, tem outras milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas o ideal é que a gente tenha isso estruturado. O ideal é que a gente busque esse entendimento e essa compreensão. Como eu disse, eu não queria tomar muito tempo falando disso, para muito mais entender o momento de vocês. Então, sem compartilhar a tela agora, eu vou, ao mesmo tempo, olhar um pouco do que vocês responderam, mas se alguém quiser comentar de alguma coisa, enquanto eu vou dando uma passada de olho pelo que vocês colocaram no site, no site, no chat, é um pouco isso. Quero tentar entender e ir colocando o que vocês têm de dúvidas. Olha só que legal, já tô. Val, eu não tô te ouvindo. Eu vi que tu tá falando, mas eu não tô te ouvindo. Deixa eu só aproveitar e comentar aqui. Edson comentou aqui, ó, nosso projeto é desenvolver uma interação entre as pessoas, oferecendo um espaço atrativo e agradável, onde possa haver uma troca de ideias entre essas pessoas. Tem eu vou colocar o link aqui. Por acaso eu estava com isso aqui aberto hoje. E eu vou colocar o link de um negócio que eu acho sensacional e eu morro de vontade de criar um escritório para mim dentro disso. Eu acho que tem umas ferramentas que podem ser muito legais, assim. O que eu souber de dica também eu vou dando para vocês e vou lendo aqui tentando entender. Mas aquilo ali é um caminho que constrói meio que isso, assim. Num ambiente de brincadeira, você troca com as pessoas e conversa com elas no momento que você chega na mesa. Eu vi um vídeo de uma empreendedora que eu gosto bastante, que eles usam isso no escritório deles. Eu achei sensacional, eu fui atrás e descobri o que é. Estava com essa aba aberta aqui para ver em algum momento com mais calma como funciona. O que mais que tem aqui? Deixa eu pegar de cima, não ir de baixo para cima, deixa eu ir de cima para baixo. Tá, tô lendo aqui da Dan, encadernação artesanal criativa. Olha só, uma coisa muito legal para essa ideia de tudo que é artesanal, tudo que vai para esse caminho mais próximo da arte, tem uma dica que eu posso dar contem histórias. Se preocupem menos em vender e em contar mais histórias. Peguem mais pela emoção do que pelo preço ou por algo racional. Tudo aquilo que costuma ser artesanal gera uma conexão muito mais forte quando você usa esse caminho do contar histórias. Então, voltando lá para o site, se eu fosse ter um blog, eu sei lá, eu contaria a história de cada pessoa que comprou o meu produto e que eu, na troca, ela me disse que aquilo fez uma diferença na vida dela, por isso, por aquilo ou aquele outro. E contar essas histórias nas redes sociais, marcar as pessoas, isso gera muito mais conexão e o caminho da venda vai ser natural. Vai parecer que sempre foi por indicação que as pessoas estão chegando. E o contar histórias gera essa indicação, porque a pessoa fala assim, cara, a minha história foi essa e olha que legal, a empresa de onde eu comprei está contando a minha história. A pessoa se sente valorizada e ela vai naturalmente te indicar para outras pessoas. Então, isso é uma boa forma de conduzir para quem tem coisas ligadas a esse universo artesanal. Esfirras, vendendo as esfirras assadas, congeladas pelo iFood para retirada. Que legal. Olha só, eu confesso que eu nunca atendi ninguém da área de alimentação, mas já trabalhei no passado em um restaurante. Bom, a gente de novo está falando de algo muito humano. A gente está falando de uma coisa muito própria do ser humano. A comida conecta as pessoas, a comida de alguma forma assim. Quando a gente celebra, tem comida. Então, esse é um caminho legal também de se trabalhar essas coisas, sabe? Não pensar só. E aí, pensando naquela ideia do funil, né? No topo do funil,
pensa nisso, pensa em como construir algo que faça uma jornada que faça a pessoa partir não porque ela tem milhões de opções, ainda mais que nem tu comentou, a gente está no iFood, etc. Então surge muita possibilidade dentro disso. Mas espera aí, se você tem de alguma forma você constrói esse caminho e aí pode ser em detalhes, né? E aí extrapola o universo digital e vai para o físico, que é, sei lá, um dos lugares que eu mais gosto de pedir hambúrguer aqui em Floripa é um lugar que desde a primeira vez que eu pedi, tem uma história por trás, que é assim, eu não vou lembrar o número, tá? Vou chutar aqui um número sem saber se é esse ou não. Mas a cada 2.000 hambúrgueres vendidos, eles doam 2.000 hambúrgueres para pessoas que estão em situação de necessidade. Não é só porque o hambúrguer deles eu acho bom, mas porque eu sei que eu também estou ajudando. Hoje em dia eu moro bem pertinho deles, e aí no lugar ali onde eles têm o ambiente deles, tem isso, assim, eles falam assim, mais do que uma comida, um movimento. Então, a gente está aqui para vender comida e fazer o bem. Entende que eles estão construindo uma conexão mais forte do que só vender comida? Tem um algo a mais por trás, que isso está lá no digital, está no físico, e que chega, na embalagem chega isso. Então, essas coisas são muito legais de ser pensadas, aí, lógico, não só no digital, e a comunicação digital vai se pautar nisso, mas indo muito para próximo do produto. Juro que eu vou tentar passar por todo mundo, e eu estou vendo essa galera aumentar aqui na minha tela, estou ficando preocupado se eu vou conseguir falar de todo mundo. Vamos ver se eu sei o que é isso. Home Check, plataforma de interoperabilidade. Operadores de plano de saúde, profissionais de saúde, paciente, home care. Que maneiro isso. Putz, área de saúde. Acho algo que alha para o entendo desse mundo. E teu negócio é basicamente B2B, ou seja, tu vai ter que conseguir chegar nos donos de clínicas, no dono de... E aí chegar nesses caras, tu não vai chegar falando do que tu faz. Tu vai chegar nesses caras falando do que eles têm de dor, qual é o problema deles. Hoje a dificuldade que eles têm. Então, ao invés de você falar do teu benefício, fala muito mais da dor no teu digital, para que ele se sinta acolhido. Depois que ele sentir, esse cara sabe o que eu passo, deixa eu ver o que ele oferece. Essa vai ser a consequência. E quase sempre quando a gente fala de mundo de negócios para negócios, é isso. Fala primeiro da dor do sujeito. Eu não vou falar, por exemplo, no meu site tem lá um gerador de copies para internet, para redes sociais. Eu sei que aquilo não soluciona o problema. O que eu mais recebo lead é por esse, porque eu sei que é a dor de muita gente. Então, pensa muito mais na dor deles do que em oferecer a tua solução. A tua solução vai ser a consequência. Esses caras vão te descobrir pela dor e tu vai chegar neles por consequência. Vamos ver o que mais. Luau B+, aluguel. Desenvolveram um aplicativo que atende o setor de aluguel de imóveis e abrange um público que ainda não está sendo atendido, com alguns diferenciais. Eu juro que eu gostaria de saber os diferenciais para tentar entender mais a fundo o que é, porque é um mercado que tem uma concorrência bem agressiva. A gente tem Quinto Andar que entrou rasgando nisso. Então, assim, tenha bastante foco e muita consciência do teu diferencial para não cair no risco de fazer mais do mesmo ou não ser percebido. E percepção é algo que leva tempo para ser construído. Então, um pouco de paciência e muito foco nisso para conseguir fazer acontecer. Brincantes, já gostei do nome. Grupo folclórico, camisetas, estandartes, chaveiros e bonecos. Legal, eu acho que assim, vai ser uma consequência, vão ser duas coisas que vão andar junto. Uma é você entrar dentro desse universo dos grupos folclóricos. Imagino que isso já aconteça e por isso deve ter sido uma opção. O caminho do digital, eu sugeriria talvez pensar em construir, assim como um pouco que eu sei desse mundo. Eu participei de grupo de teatro há muito tempo atrás, então estou meio por fora, mas, e nem seria um grupo folclórico necessariamente, né, mas que tem alguma conexão com isso. Existem encontros
Até onde eu sei, eu estou bem fora disso, não sei o quanto existe de encontros virtuais, digitais acontecendo. Então, até aquele link que eu botei ali, pô, por que não se criar um ambiente digital onde os grupos folclóricos estão lá dentro? E daqui a pouco eu já estou conectando empresa com empresa aqui de vocês mesmo para a construção disso. E ter um ambiente onde, peraí, deixa eu ver o que vocês estão fazendo, deixa eu ir lá me reunir no mesmo horário e ter uma troca dentro desse ambiente digital. Acho que é um mundo e um nicho que precisa de muito apoio, muito suporte, porque quase sempre é olhado um pouco de canto pela sociedade. Então, qualquer construção nesse sentido é muito válida e eu acho que é algo que deve ser bem pensado e bem estruturado e tem um potencial gigante, tanto de ganho financeiro, por ser deixado de canto e as coisas nem sempre serem feitas com um certo profissionalismo, mas ao mesmo tempo com entendendo que é um setor que tem muita dificuldade, que às vezes nem sempre as coisas acontecem no tempo que a gente queria. Floé natural, espero ter pronunciado certo. Cosméticos e cuidados naturais, fórmula própria. Que legal, que legal. O mundo cosmético tem duas coisas, né? Tem alguns universos que eu falo que a venda ela acontece depois de um tempo de uma forma muito fluida. Esse mundo dos cosméticos é uma delas. Quando você consegue entrar no caminho de ser o queridinho de alguém, então eu diria assim, aposta em influenciadores é um bom caminho para isso. Por quê? Porque quando você entra no gosto das pessoas, a venda acaba sendo um processo natural. Eu não sei se vai ter dos outros nichos que eu sempre digo que entra nessa onda. Um segundo nicho é o caminho de mães ou noivas, que também é um nicho que, quando a pessoa está nessa fase da vida, ela entra num momento de muita busca por isso, e aí a venda acaba acontecendo de uma forma quase orgânica. E o outro é o que eu chamo carinhosamente de seres de luz, que é a venda de algo ligado ao esoterismo, a esse caminho também costuma acontecer de uma forma muito orgânica, essas coisas. Porque a pessoa se descobre indo para aquele caminho e a venda acontece de uma forma um pouco mais natural, não costuma ser um caminho de venda, uma jornada muito longa de venda. Talvez diferente, por exemplo, do outro negócio que conversava ali com a área de saúde, onde você vai ter um processo de uma jornada de venda muito mais longa, muito mais demorada de sentar, explicar, entender benefícios. E isso tem um processo que naturalmente é um pouco mais demorado para acontecer. Estou vendo 10 novas mensagens, estou ficando assim um pouco ansioso já com isso. Serviços de alta qualidade para construção de habitações aconchegantes, bonitas, duráveis, feitas a partir de materiais e técnicas de mínimo impacto ambiental. Isso tem a ver e conversa um pouco com o que eu falei de seres de luz. Quando você vai para esse caminho da consciência, dessa siglinha que está na moda, né, do ESG, de a gente falar assim, peraí, a preocupação com o impacto ambiental é importante, apesar de parecer muito grande, é um nicho pequeno, mas é um nicho engajado, é um nicho que consegue estar atento a isso. Então, eu não sei se a venda ela é para o consumidor final ou se ela é, por exemplo, para empreiteiras, ou para construtoras, mas isso talvez seja o que faça a diferença nesse tempo de jornada de venda a ser construído e ser pensado. Mas, de novo, eu acho que nesse caso a conquista é pela dor, é mostrar o quanto uma construção pode impactar na realidade do planeta, talvez nem levar para algo tão longo quanto o planeta, talvez trazer para mais para o mundinho, da cidade ou até do bairro, da rua. Tipo, olha, o que você deixa de resíduo numa construção é isso. Mostrar um pouco esse racional que acontece, para daí pegar pelo emocional e falar assim, cara, realmente eu tenho que me preocupar com esse negócio, porque senão eu tô fazendo muita merda aqui para o mundo e isso está chegando na minha rua, é uma realidade minha, eu estou vivendo aqui. O contar histórias, nesse caso, também pode ser legal. Do tipo, pegar um caso específico, que é um caminho bem do jornalismo. Eu vou contar uma situação específica e, a partir dela, eu vou mostrar o quanto isso impacta na realidade daquele mundo. Para que as pessoas se sintam espelhadas naquilo e possam dizer assim, estou comprando algo porque eu sei que para alguém isso fez muita diferença. Então, também pode ser um caminho legal para se trabalhar esse caminho de comunicação.
Aí vem o Edson ali, que eu já comentei, da Ecomanguinhos. Liliane, vamos ver. Alternativa a ervas, produção de extrato de ervas, outros produtos naturais, proporciona saúde e bem-estar. Precisamos de ajuda para as redes sociais e venda em online. Bom, nesse caso específico, olha só, você tem um produto, pensa em ter um e-commerce, nem sempre... Eu sei que assim, se você for olhar preço, sei lá, do... Gente, me fugiu o nome. Tá, de alguma plataforma de e-commerce muito boa. Eu sei que é caro, eu sei que é bem caro. Eu não sei se ainda está valendo, tá? Mas durante a pandemia, o Google tinha disponibilizado em parceria com a... estou para esquecer os nomes. Era uma plataforma de e-commerce. Gente, daqui a pouco vem. Eles tinham disponibilizado de construção de e-commerce gratuito e orientações do próprio Google para construção de anúncios. Então, tinha que meio que um período de mentoria junto com eles. Acredito que ainda esteja valendo, até porque apesar de a gente ter a impressão de que a pandemia tinha acabado, ela não acabou. Se eu não lembrar o nome até o final, isso for muito, muito importante para alguém, me cobrem que eu vou atrás aqui e busco, mas eu acho que daqui a pouco vem. Quem precisa vender produtos e precisa construir um e-commerce, é lógico. É um caminho que ele vai te dar com algumas limitações, por quê? Porque em algum momento ele vai querer vender, e o que ele está te fazendo é, vem testar e constrói isso tudo no meu, porque eu sei que depois tu não vai querer migrar de plataforma, então, mas dá para fazer muita coisa. Deixa eu mostrar para vocês um negócio de uma amiga minha que eu fiz nisso e que eu não tá vendo o nome, mas eu acho que lá no final do site dela tem. Vou colocar no chat aqui. Loja integrada. Se vocês forem lá no finalzinho do site, tá lá Google e loja integrada. Foi quem disponibilizou por algum tempo e eu acredito que isso ainda esteja valendo. Tá? Então, se alguém precisa construir e-commerce, esse é um caminho que é gratuito, com limitações, mas gratuito. E que pode ser, eu sei que no momento que está todo mundo aqui, é um momento talvez de início de negócio, o que é gratuito vem muito bem e ajuda bastante. Deixa eu ver aqui. A vantagem da Shopee é o frete grátis. Um site eu não sei como fazer isso. Então, se você tem um e-commerce, você consegue integrar alguma plataforma de e-commerce, não só com a Shopee, mas com outros caminhos de distribuição, com outros canais de distribuição. Então, lógico, depende do que a plataforma te oferece, e algumas, volto a dizer assim, vão ter um custo para isso, maior ou menor, mas tem plataformas tipo, que oferecem, sim, tu jogou o produto dentro do teu site, automaticamente ele está disponível na Shopee, no AliExpress, no não sei mais o que, no não sei, na Americanas e não sei mais aonde. Pronto, tu não precisa mais entrar nesses lugares para colocar. Você preencheu ali, ele já distribui. Então, a plataforma de e-commerce, dependendo do canal que você tem hoje de venda, você vai ter que pensar nisso. Se Shopee hoje é teu canal de venda e você pretende ter um site para isso, você pretende ter um e-commerce para isso, naturalmente essa vai ter que ser uma preocupação. Tá, essa plataforma que eu estou escolhendo entrega lá? Se entregar lá, pô, ótimo. Já resolve minha vida e talvez amplie os meus canais de venda a partir disso, além de manter o meu site. Então, esse é um caminho que vai ter que ter de preocupação no momento da escolha da plataforma. Mas pode ter certeza que vai facilitar a tua vida, porque vai começar a entregar em mais canais. Mesmo com o frete pago, talvez as pessoas não comprem na Shopee ou não tenham o aplicativo da Shopee, mas tenham do AliExpress, tenham do mercado, sei lá, da Americanas, da Magalu, e que talvez essa plataforma possa fazer essa entrega para todos eles. Lógico, dependendo da plataforma que você entrega. Dependendo do segmento, tem dias ou horário certo para postagem? Mais ou menos. Eu diria que mais para não do que para sim. Se a gente pensar aqui, eu estou supondo aqui, porque Instagram ainda é a grande rede, apesar de estar perdendo um pouco de força, mas ainda é a grande rede, e está perdendo força para o TikTok. Então, o TikTok tem preocupado tanto a Meta, que é a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, quanto o Google. Porque tem uma geração que hoje não pesquisa mais no Google, pesquisa no TikTok. Essa galerinha mais nova tá mais no TikTok do que no Instagram
e no Google. E isso hoje não pode não ser o teu público, mas em breve será. A não ser que tipo, o meu produto já é para esse nicho, já é para esse público. Então, tem horário para postar? Bom, eu diria assim, se você é um restaurante, se você trabalha com comida, tem o horário que você pede esfirra. Tem o horário que é mais comum, que a demanda naturalmente aumenta. Algumas horas antes disso, talvez seja interessante você postar para lembrar as pessoas, trazer à tona aquela necessidade de que aquilo aconteça. Agora, em outras situações, não. Eu gosto de usar o exemplo de uma cervejaria que eu atendi e que o cara chegou para mim e disse, mas todo mundo diz que o dia ideal de disparar e-mail marketing para minha base é quarta-feira às 2 da tarde. Eu falei, cara, no teu caso é sexta-feira às 5 da tarde, porque quarta-feira às 2 da tarde, se você receber um e-mail de cerveja e você gosta de tomar cerveja, você vai ficar puto, vai dizer assim, porra, hoje que eu não posso beber, me mandou isso aqui. Agora, na sexta-feira, lá pelas 4h30, 5 da tarde, você receber isso, o cara vai dizer, putz, vou aproveitar e isso pode se converter em venda. Então, tem um dia certo, o dia que funcionam as coisas melhor? Mais ou menos. Dependendo do segmento, talvez sim. Via de regra, não. Tem um momento em que você vai, de novo, experimentando e entendendo o que funciona. Tenta pensar sempre que em quem está lá na ponta. Qual é o comportamento? Se eu vendo para empresas, tem um horário em que a pessoa está preocupada com o que está acontecendo da empresa, tem horário que ele fez o log-off e ele está mais preocupado com a cerveja. Se é para pessoa física, qual o momento que habitualmente as pessoas usam o teu produto, consomem o teu produto, necessitam do teu serviço? Isso pode te ajudar a entender se funciona mais ou menos. Vai funcionar de forma garantida? Não, porque é muito louco. Exemplo prático. Em um determinado ano, não vou lembrar, acho que foi 2018, 2019, a gente ainda não estava em pandemia. Eu tive um cliente de contabilidade e a gente tinha feito uma landing page para ele, para tentar buscar conversão, entregando um material. E a gente criou e falou assim, tá, vamos deixar pronto, mas zero expectativa, porque vai entrar no ar um dia antes da virada do ano. A gente teve 5 leads que entraram pro cara, tipo, 10 para meia-noite da virada do ano. A gente até brincou, tipo, é o cara que estava na casa da sogra, puto de estar lá e foi pro celular e acabou chegando no nosso material. É o esperado? Não é o esperado. Foi surpreendente acontecer aqueles 5 leads naquele momento. A expectativa era assim, sei lá por final de janeiro isso aqui vai começar a acontecer. Aconteceu antes, aconteceu antes. Então não dá para a gente prever também que, não, nesse horário vai super funcionar. Pode ser que não, pode ser que não, mas testa e descobre. Volto a dizer, a própria ferramenta te dá informações do que normalmente acontece. Tenha um espaço de tempo de teste, de postar em vários horários, para que ela comece a te dizer assim, porque se tu posta sempre no mesmo horário, ela vai dizer, não, o melhor horário de postagem é esse, porque tu posta sempre nesse horário e é onde as coisas acontecem. Se tu posta em vários horários, em vários dias, ela começa a dizer, não, as terças e quintas é onde a coisa acontece, em tal horário é onde a coisa costuma acontecer. E aí começa a botar consciência nisso. Estou experimentando esses dias, esses horários, para ver se eu diminuo meu tempo dedicado a isso, porque eu sei que isso consome tempo da vida da gente. E às vezes é muito chato ficar fazendo. E às vezes haja paciência para ainda, depois de tudo que se fez ao longo do dia, parar e pensar no post do dia seguinte. A dica é tentem planejar com tempo, para programar, sei lá, a semana e resolver a semana, para não ter que se preocupar com isso o resto do tempo, do que você ficar assim, tá, e hoje, o que que eu vou fazer? Isso consome muito a gente, daqui a pouco a gente fica estressado com isso. Então, tentem dedicar um tempo para isso, para resolver, e fazer esses testes para chegar no momento que a coisa pode acontecer. Rose, projeto Casa de Terapias, oferecer atendimento terapêutico variado com vários profissionais, trazendo mais bem-estar às pessoas. Rose, teu caso é muito parecido com o meu, é serviço. E quando a gente vem de serviço, tem que tentar chegar pela dor, aquilo que incomoda. Se eu chegar e falar, sei lá, em terapia por cores,
para alguém que nunca ouviu falar disso, a pessoa não vai se interessar. Agora, se eu falar em ansiedade para ela, ela talvez viva isso e ela busque se interessar sobre o que você está dizendo como uma forma de cuidar disso. Então, fala mais da dor e o mesmo que eu falei para alguém, conta casos. Eu sei que é delicado por uma questão ética, nem todo paciente vai se disponibilizar a isso, mas se der de contar casos de pessoas, conta casos. Ou converge casos em números. Tantos por cento acontece. É um caminho que parece mais racional, mas se você souber usar isso para contar história de mudanças, de sentimentos que aconteceram, o número se perde e o que fica de maior valor é a história, e isso pode convencer alguém a se interessar ou olhar para o que você entrega. Se você tentar vender só a terapia pela terapia, a pessoa vai dizer, tá, mas eu já faço tal coisa, eu já uso aquilo, eu acredito naquele outro. Então, talvez você tenha que quebrar isso falando do problema, mais do que falar da solução. Já usou o Gatter, esse Gatter, enfim. Eu achei muito, muito legal isso, não conhecia. Sim, Val, usina do hambúrguer, mora aqui pertinho e eu acho incrível o trabalho das meninas ali. Liliane, nosso caso produzimos tratamento natural de tradução popular. Talvez seja legal contar a história dos raízes, também falar de quem constrói aquilo. Tem um negócio que eu acho muito legal, numa empresa de roupas da Argentina. Talvez vocês conheçam a cerveja Patagônia, talvez não conheçam as roupas Patagônia. A Patagônia, ela recentemente virou notícia de novo porque eles doaram todo o valor da empresa. Isso gerou um certo barulhinho. Mas a Patagônia, desde que surgiu, se a gente entra no e-commerce deles, eles têm uma postura que é, antes de você ir para o carrinho, antes de você chegar no checkout, você passa por uma página que diz assim, ó, essa roupa aqui gastou, isso serve para quem trabalha lá com a parte ambiental, né? Essa roupa gastou tanto de água, consumiu tantas árvores, fez, tipo, a gente está fazendo muito mal para o planeta para construir isso aqui. Tem certeza que tu precisa dessa roupa? Se tu tiver certeza, clica nesse botão e segue para compra. Mas saiba que esse impacto está sendo causado e a gente quer tentar reduzir ele. Parece uma contravenda, mas isso é o que popularizou a marca. E, inclusive, faz com que as pessoas falem assim, não, eu prefiro pagar mais, porque eu sei que é uma jaqueta ou uma blusa que dura, e que os caras têm essa preocupação. Isso está na pauta deles. Então, tem aquela outra empresa que super popularizou uns anos atrás o uso daquele modelo de alpargatas, né? Aquele chinelinho fechado. É uma empresa também argentina que se chama Tons. E a Tons começou a aparecer no pé de um monte de famoso e um monte de gente não sabia o porquê, até entender que a cada par comprado eles também doavam um par. Isso também é voltando ali para a usina do hambúrguer, também tem um quê parecido. Entende que vem um valor e conta história de pessoas, e quando você mostra no Instagram, ao invés de mostrar o teu produto, você mostra uma pessoa que não teria condições de comprar um calçado, passando a usar um calçado simples, que tu pagou mais caro, mas sabendo que eu estou pagando também para outra pessoa que não tem condições. Isso agrega um valor tremendo para a história. E para a compra, né? A pessoa compra sabendo e consciente daquilo. Então, construir esse caminho de vender a história que está por trás do meu produto, que está por trás do meu serviço, daquilo que eu entrego lá na ponta, é sempre o melhor. É sempre assim, vai para o caminho da emoção e menos para a razão, exceto no caso de negócios, né? No caso de negócios, você vai ter que intercalar essas coisas, e no mundo dos negócios o cara vai querer saber assim, tá, mas quanto que tu me entrega, mas o que que é isso, o que que é aquilo? Agora, buscando atrair gente, chamar a atenção de pessoas, esse caminho da emoção é sem dúvida o caminho para isso, tá? Epcult, nosso projeto voltado para a criação de um aplicativo para escritas de projetos por artistas, instruções de elaboração, execução e prestação de contas. Imagino que a gente esteja falando aqui de chamadas para apoio governamental, apoio de empresas. Nesse caso, a gente tem dois clientes. Um é o cliente empresa, e aí pensa nessa lógica que eu comentei de canais e estruturação
pensando nesse caminho um pouco mais lógico, e o outro cliente artista, é o cliente que usa, e em alguns casos não são pessoas profissionais no sentido administrativo. E aí, a gente ter esse cuidado de entender como dialogar com esses dois mundos é quase como se tivesse dois planos de marketing para eles. É quase como se a gente pensasse, espera aí, eu vou conversar com o empresário aqui falando uma linguagem, eu vou conversar com o artista falando outra linguagem, para que eu possa ser o caminho de conexão entre esses dois universos. Então, do ponto de vista de marketing, tanto na escolha dos canais, então eu diria assim, essa comunicação mais empresarial vai estar lá no LinkedIn e a comunicação mais artística vai estar no TikTok, vai ter um momento que essas coisas vão ter que se cruzar e conversar, e aí é muito legal que vocês estejam na mesa para conduzir essa conversa. Então, pensa em atrair esses dois públicos, dizer assim, eu tenho uma base aqui de artistas que conversa com a tua empresa, quase como um curador de, assim, que você quer ajudar a cultura, vem por aqui, vai por ali. Então, pensa em conversar com esses dois públicos e escolher os canais certos para esses dois públicos. Que mais? Obrigado pelo alerta. Já não lembro de qual era, mas de nada. Mostrar a história do grupo. Internet instável. A minha também. Eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir o tempo todo sem travar muito. Me falaram que em contar a sua história no site, como seu negócio foi feito, gera muito interesse entre as pessoas. Não sei se realmente isso gera interesse. Seria uma alternativa de as pessoas entrarem no site. Só que pensa a gente está vivendo, eu falava disso hoje num Uber até, a gente está vivendo um momento que a humanidade está extremamente egocêntrica, então, cuidado para não falar de ti e tenta falar mais do outro, falar da pessoa que está ali, porque ela talvez seja a pessoa que vai se sentir participando dessa história. Coloca a tua história no meio, e acho muito legal contar a história, mas só pela tua história em si, a não ser que ela seja uma grandiosíssima história, que você tenha um storytelling muito bem contado, atento à técnica mesmo, porque storytelling, apesar de ser usado só como contação de história, ele é uma técnica e envolve bastante coisa para se construir isso. Então, e a minha história tem que funcionar porque é uma boa história. Se a tua história não se conecta em alguns pontos com quem você pretende atingir, talvez isso não aconteça. Mas é lógico, histórias é sempre sensacional. Pensar em coisas diferentes. Às vezes eu estou tão acostumado a pensar só nos meus clientes, que é bom ter uma experiência de pensar em coisas diferentes, ainda mais com esse tempo curtinho. O canal que organiza as vendas em vários sites são essas plataformas. Por exemplo, como eu falei ali da loja integrada, tem outras plataformas de e-commerce que fazem isso. Tem que, lógico, entrar e entender, porque cada uma tem um custo. Então, se a gente pega, sei lá, se vocês entrarem em loja, Vocês estão ouvindo ele? Estou ouvindo. Eu não. Robson, nada, não estamos te ouvindo. Está travando vocês vão bastante. ver lá que tem assim, a versão gratuita é a versão um pouquinho. Oi, tá travando bastante. Deixa eu ver Deu até uma onde vocês me travada ouviram. agora. Está travando, mas às vezes apaga a tua voz, como por exemplo agora está apagado. Ele falou que vai tentar o 4G, né? Vai mudar um pouquinho a internet dele. Vocês do projeto Ervas para Todos são de onde?
Oi? Eu também estou mudo? Eu te ouço. Eu estou Estamos te perguntando. ouvindo. Projeto Será que Ervas para Todos é de onde? erva para todos Apareceu aí agora há pouco. É que nós temos seria... 6 participantes. Você é de qual projeto? Você é de blusa verde, não tem o nome. Meu nome é Jeff, eu sou assistente do Polo de Itaúnas. A Val teve um problema no áudio dela, e aí eu tô aqui dando um suporte. Ela não consegue sair porque senão vai interromper a gravação. Tá, é Itaúnas, Espírito Santo? Isso, Itaúnas, Espírito Santo. Você é da onde? Eu também sou do Espírito Santo. Eu estou começando com o trabalho de tutoria aí para o pessoal do hambúrguer. Meu nome é Alziro. Legal. Estou chegando pela primeira vez, estou ouvindo vocês. Bacana. Seja bem-vindo. Alziro, você trabalha junto com o Wilson? Qual Wilson? O Wilson que era dentista? Não. Porque ele vai fazer hambúrguer de peixe. Sim. Então tá. O Wilson é do grupo de hambúrguer de peixe. É isso mesmo. É esse grupo que eu vou tentar colaborar. E você? Legal. E você, John? Você é mentor, é isso, Alziro? Isso. Que Isso aí. bacana. Você é de qual projeto? Eu sou do projeto EAI. É de Traduz. encadernação artesanal e produção de papéis artesanais. Ei, Alziro, Wilson falando. Estou te Ô, ouvindo também. Que bom que bom conseguir que te ouvir. consegue trocar algumas palavras, né? Quando não é o trânsito que impede o nosso encontro, é a internet, né? Mas tá bom. Quanto mais Tá bom. dificuldade, mais a gente luta para vencer. É verdade. Bom, Wilson, já estou sabendo agora que você é ex-dentista, é isso? O ex ainda não, porque como eu sou especialista em implante, eu me afastei da clínica, né? E estou só com o trabalho específico de implante. Então, eu consigo me programar melhor agora, porque antes eu não tinha tempo para isso. E você conhece um tal Desculpa, eu vou ter que interromper a conversa de vocês para a gente dar continuidade aqui no evento. Depois vocês podem conversar, trocar aí o WhatsApp pelo chat para vocês continuarem essa conversa, tá bom? Com certeza. Desculpa. Agora eu vejo o palestrante. O Robson voltou. Deu certo a internet? O Robson, eu sou a Jeff, eu sou de Itaúnas. Espero que sim. Estou aqui dando suporte para a Val. Eu comentei com eles que a Val teve um probleminha no áudio e não consegue sair, né? E tentar entrar de novo para resolver, porque ela está gravando. Tá. Aí eu vou estar aqui te dando um suporte. Deu certo a internet? Tá bem. Espero que sim. Eu tinha desligado o vídeo antes para ver se melhorava. Acho que eu vou fazer a mesma coisa, porque ainda está... Gente, eu não sei se eu deixei alguma pergunta para trás ali. Deixa eu ver se ficou alguma coisa que eu não comentei. Tempo máximo de um vídeo no TikTok, confesso que eu não sei. Eu sei que essas coisas vão oscilando, mudando de tempo em tempo. E eu confesso que eu não sei, mas se não me engano era 30 segundos. Aumentou para minutos, assim. Se eu não me engano, 10 minutos. Nossa, é uma atualização bem recente. Então, e é isso. E assim, gente, também um cuidado que eu acho que é legal ter. Não é porque tem 10 minutos que a gente precisa usar 10 minutos. Talvez a história possa ser contada em muito menos. Talvez precise ser contada em 20 minutos. Então, preocupem-se talvez um pouco mais com o caminho de o que eu pretendo contar, o que eu pretendo falar e qual canal faz sentido para isso, né? Tem que estar no blog, isso é por e-mail, isso é pelo TikTok, isso é pelo Instagram. O canal que faz sentido para que eu
conte essa história. E eu posso até pensar em contar essa história integral mais e converter isso. Meu filho está dizendo aqui que é 1 minuto que dá no TikTok. Ele escreveu no caderno e me apontou aqui. Então, assim, é entender muito mais assim, tá, peraí, o público que eu busco tá lá, porque também tem uma coisa, eu digo porque eu já caí nessa cilada, né, de eu vou estar em todas as redes, e depois eu não consegui abastecer direito nenhuma. Entendam o que faz sentido, usem com o máximo de consciência o que faz sentido, e aprendam, acima de tudo, com aquilo. Por que eu vou voltar agora nesse momento em falar do site? Porque aquela rede pode deixar de existir a qualquer momento. E se você aprendeu sobre comportamento, o comportamento não muda. A rede pode mudar, pode perder força, ganhar força, mas o comportamento não muda. A Ângela está comentando aqui que é conforme o público-alvo. Tem uma coisa no marketing digital que vocês provavelmente já encontraram ou encontrarão algum post falando disso. Menos preocupação com o público-alvo e mais com a persona. O que é a tal da persona? É você entender assim, quando a gente fala de público-alvo dentro da publicidade, a gente está muito focado em dizer assim, é um público masculino, faixa etária de 35 a 50, classe B. Isso não me diz muito. Agora, se eu entendo que o comportamento dessa mulher, faixa etária tal, em tal região, é de, sei lá, cortar o cabelo uma vez por mês e que ela gosta de se preocupar com isso e costuma ler tal jornal, segue tal influenciador e porque gosta das dicas disso, disso, daquilo, eu começo a entender mais de comportamento. E depois, para eu migrar isso para outros caminhos, para os caminhos que eu entendo que fazem sentido para eu atingir, chamar ela para o meu lado, chamar ela para dentro da minha loja, para dentro da minha casa, para dentro do meu site, fica muito mais fácil. Não que seja fácil, não é um momento, e não é estático também, né? Porque a gente está falando de pessoas e pessoas mudam, comportamentos mudam. Sem querer polemizar aqui de forma alguma, mas tipo, a gente está vivendo mais um mês de eleições e é um momento em que o comportamento das pessoas está diferente do que em outras épocas. Então, peraí, daqui a pouco a gente vai viver um momento de Copa do Mundo e também é um momento em que o comportamento das pessoas vão estar de uma forma diferente. E aí vem final do ano. Entender também essa sazonalidade de comportamentos que acontecem é o exemplo que eu dei da contabilidade lá. Não esperava gerar lead para contabilidade numa virada de ano 10 para meia-noite. Gerou. Agora, é o comportamento esperado? Não, mas podem acontecer. Então, tentar entender um pouco isso, assim, e aceitar as dinâmicas, né? Aceitar também aquele conselho quase não, talvez totalmente fora do universo do marketing, mas assim, aceita os erros, aceita o fluxo e aprende com eles. Porque é o que eu disse, não tem botãozinho mágico, é sangue, suor e lágrimas que vão construir esse aprendizado e esse caminho do marketing digital para que vocês se estruturem. Não sei, gente, não sei se tem mais alguma coisa. Eu sei que foi tudo muito corrido, eu não sei se eu atendi as expectativas de vocês. Eu gosto de ir nesse caminho de tentar entender um pouco os problemas para não ficar filosofando de uma forma muito distante. Também sei que eu não consegui, assim, dei uma mega consultoria aqui para alguém. Se de alguma forma eu inspirei vocês, calma, ainda tem tempo. Eu sei que tem tempo, eu só não quero fugir muito aqui de daqui a pouco dizer assim, nossa, estamos viajando demais para um caminho. Então, se tiver mais alguma dúvida de alguém pontual que eu consiga também ajudar de alguma forma, fica à vontade para perguntar. Que mais que vocês acham que eu posso somar aí, que eu consiga agregar? Vocês podem mandar no chat ou ligar a câmera e o áudio para falar também. Aproveitem. O Robson, é Newton aqui. Tudo bom, Newton? Como eu sou do home checking,
E o meu caso é B2B, né? Mas numa das 3 pontas eu estou atingindo lá o paciente, né? E a família dele, né? Que é a quem vai receber o atendimento que a minha plataforma, em tese, vai controlar. E esse público secundário, vamos dizer assim, ele merece atenção também na minha atitude aqui, assim. Eu Eu tenho diria assim, produtos secundários que eu posso atingir ele no futuro, né? Não no MVP, pelo menos é o que eu estou pensando, mas como engajar essa pessoa também, né? eu acredito que sim. Eu acho que ele vai ser engajado pelas histórias. Ou seja, se eu falar que eu gerei saúde para uma pessoa que estava passando por um problema específico, eu vou ter pacientes que vão se identificar com aquilo. Então, vai ser quase uma consequência se tu escolher esse caminho. Mas eu diria assim, o que te gera receita, o que vai te gerar receita, o que já te gera receita, é muito mais esse público empresarial. Então, é lógico que é importante, porque senão também vira um saco as redes sociais só falando de negócios o tempo inteiro. É lógico que tem que ter um momento de, sei lá, a gente entrou agora no Outubro Rosa. Pô, eu trabalho com saúde, eu vou deixar de falar do Outubro Rosa porque isso não me gera negócios? É lógico que tem que falar. É lógico que tem que tocar no assunto, né? Então, mas mantenha isso um pouco à margem. Eu diria assim, foca um pouquinho mais, assim, sei lá, dá uns 60-40 nessa história, talvez até uns 70-30, mais para o empresarial do que para esse público. E eu entendo que é muito mais fácil gerar conteúdo e informações para esse público. Talvez seja até o que vai te gerar mais engajamento, tu vai ter mais like, tu vai ter mais comentário, tu vai ter mais curtida. Mas não sei se necessariamente é o público que vai te gerar receita. E aí, cuidado também com essas métricas de vaidade, né? Pô, mas eu não tô tendo like, eu não tô tendo... Tá, mas peraí, se tu tem um like, esse like compra de ti, tá ótimo, né? Se eu tenho 50 likes, eu tenho 10 mil seguidores, mas o público que está me seguindo, ninguém compra de mim, cuidado, você pode estar caindo na vaidade de dizer que tem aquele monte de seguidores e que não te gera resultado nenhum. E aí corre o risco de você cair numa armadilha, que é a armadilha de, mas eu tenho que abastecer meu público, e você virar mais um influenciador digital e menos um negócio que vende um produto ou um serviço. O que pode ser um caminho a ser adotado, né? Nada impede de dizer assim, vou virar e vou seguir este caminho. Mas eu entendo que neste momento não é o caminho, pelo que eu li aqui, de nenhum dos negócios. Então, não sendo este o caminho, foca um pouco mais nisso. E aí também, assim, né, só para não ficar parecendo que, não, as redes têm só que falar dessas coisas. É lógico que se você tem, pegando o exemplo lá dos produtos dos cosméticos. É lógico que vai ter um momento que eu vou ter que colocar desconto para gerar venda. Vai ter um momento que eu vou dizer que semana do cliente, que eu vou ter que ter Black Friday, que eu vou ter que ter essas coisas que trabalham em cima de desconto. Só cuida também para não construir toda a tua estratégia de venda sempre em desconto, porque vocês devem saber, assim como eu sei, que tem lugares que basta tu esperar o dia certo do mês que tu compra mais barato, né? Então, ou às vezes não é o dia, mas é tipo assim, agora tá na promoção dos 10%, daqui a pouco eles entram nos 15%. Ou você ir lá e entrar no carrinho de uma loja e você não comprar e você ser um abandono de carrinho e o cara tem automaticamente 5 dias depois ele te manda um desconto de 5%. E você fazer isso como estratégia de compra, né? Aí eu não estou nem falando de estratégia de venda. Eu vou esperar eles. Eu entrei no carrinho, não comprei, eles têm meus dados, daqui a pouco eles vão me mandar o cupom. Só que se você faz sempre isso, você corre o risco de daqui a pouco ter um valor percebido do teu negócio, da tua marca ou do teu produto reduzido. Tipo assim, eu compro lá porque é barato. E para chegar um concorrente com valor, como esse que a gente comentou, né, da usina, do hambúrguer, da Tons, da Patagônia, e consumir o teu cliente, porque, pô, eu já compro, lá é quase o mesmo preço, mas eu tenho um valor, talvez tenha um risco imenso, tu abre uma brecha de marketing aí para entrar um concorrente e botar o teu negócio abaixo. Então, só o buscar o equilíbrio. E não tem número.
é teste, é descobrir, é que nem na vida, a gente tenta equilibrar, né? A salada com o docinho. Então, assim, é o descobrir o que funciona para o seu negócio, né? É pessoa, é jurídica, mas é pessoa também. Então, tenta entender no seu negócio como é que essa pessoa funciona, quanto tem que dar um pouquinho de uma coisa ou um pouquinho de outra coisa para que funcione, para que as coisas aconteçam. E é descobrir mesmo. É uma das coisas que eu acho mais legais em empreender. Tu se descobre e descobre uma outra pessoa que é a tua marca. Tu descobre como ela funciona e como ela é percebida para as pessoas. E vai reajustando, vai mudando a roupa, vai mudando a cara, vai mudando a linguagem, vai adaptando a imagem, porque tu vai descobrindo quem é essa pessoa. Beleza, valeu, Que mais, obrigado. gente? Valeu, Newton. Que mais? Nós temos só mais 10 minutinhos. Mais nada, nem ninguém, sanei todas as dúvidas. Que pretensão a minha. Gente, eu acho que Mas eles assim, falaram Oi, bastante no Robson. chat. Oi, tem Robson. mais coisas comentadas no... Oi, quem tá falando? Oi, eu sou a Dan. Eu achei interessante você falar do contar histórias, né? Eu tenho uma mentora e ela também fala sobre isso, sobre o contar histórias. Mas eu percebi que as pessoas que me seguem, assim, algumas vezes elas ficam incomodadas com as histórias dos outros. E aí eu fiz uma conexão agora sobre essa questão que você falou da gente estar vivendo um momento com comportamentos diferentes, né? Uhum. Talvez a gente tenha que analisar essa questão também de como você conta a história para o momento que a gente está vivendo. Sem dúvida, eu diria assim, hoje eu tive uma reunião com um cliente e a gente entrou na pauta eleições durante a reunião, porque tem um post, a nossa preocupação era assim, Dia das Crianças, post que vai entrar no ar semana que vem. E a gente falou assim, como que a gente aborda isso? A gente fala de Dia de Nossa Senhora Aparecida, que é a real razão do feriado, ou fala de Dia das Crianças? E a posição dele foi assim, fala de Dia das Crianças, que elas são o futuro do Brasil, e não entra em Nossa Senhora Aparecida, porque neste momento religiosidade está na pauta da política. E eu não quero dar uma brecha para que alguém entenda ou faça uma leitura equivocada. Então, eu não quero... Normalmente eu falaria dessa forma, mas eu não vou falar porque eu não quero criar isso. Então, é o entender o momento. É o entender assim, eu não vou tocar nesse ponto por esse viés, porque alguém pode interpretar de uma outra forma no momento que os ânimos estão à flor da pele. Então, ao mesmo tempo que a gente pode ter momentos favoráveis, como Copa do Mundo, né? É um momento favorável. Quer dizer que eu tenho que falar da Copa do Mundo? Talvez não. Talvez eu possa, sei lá, eu não lembro qual que é o teu negócio, Dan, É mas encadernação artesanal. ok, então eu posso pegar um momento que eu tenho uma encadernação que relembre as cores do Brasil e usar isso e continuar contando minhas histórias, mas eu pegar um quase subjetivo, assim, uma quase linguagem que não está falando e usar para isso, acho muito legal. Ou eu posso pegar, por exemplo, sei lá, as esfirras, se elas são feitas como minha avó fazia, que era num formato triangularzinho, e montar uma bandeirinha do Brasil com isso, posso, isso pode ser super legal. Então, eu posso, às vezes, brincar com aquilo e aproveitar a onda sem necessariamente falar assim, nossa, vou fazer a figurinha da Copa do caderno, eu vou fazer a camisa da seleção daquilo. Talvez não, talvez eu possa só brincar com o tema. E aí eu usar isso um pouco ao meu favor, sem ser... Porque vai ser exaustivo, né? A gente vai tomar uma inundação de coisas nesse sentido, então tem tempo para a gente ser criativo. E lembrando, vai cair na época de Black Friday, então juntar essas pontas e logo em seguida é Natal, então assim, juntar essas pontas para isso. A Ângela está comentando, muita gente deixou de usar verde e amarelo também em função de política também. Eu até vi uma amiga minha postar esses dias assim, não vejo a hora de terminar essa discussão para eu poder usar a camisa do Brasil só por estar torcendo pela seleção. É isso, assim, então também a gente
ter essa noção, ver como vai andar essa história toda também pós-eleições para pesar a mão em uma coisa ou não. Eu volto a dizer, é muito mais entender de comportamento. Tem um post que eu fiz no Instagram da uma firma que é um dos que, sei lá, acho que mais fez sucesso. Talvez eu nunca olhei se foi o que mais fez sucesso. Mas eu só escrevi assim, lead é gente. E isso super repercutiu. Porque é isso, no fim das contas, a gente tem que entender que a gente está falando com um ser humano na outra ponta. E mesmo quando são negócios, são pessoas que estão lá do outro lado, que têm dificuldades, que precisam de uma planilha, que precisam de uma ferramenta que ajude, que a dor dela é aquela. Então, se a gente fala disso, o caminho tende a ser mais fácil. E aí só um cuidado, né? Quando a gente fala de contar história, normalmente a gente pensa em sentar à beira do fogo e ficar horas conversando. Redes sociais é sucinto, é objetivo. Então a gente tem que tentar contar a história de uma forma muito reduzida, o que também é um desafio, o que também exige um pouco de tá, como é que eu reduzo isso aqui, ao mesmo tempo eu provoco a emoção, mas sem me estender em contar essa história. Para caminhos mais extensos, o blog é um bom caminho, porque a história pode estar toda lá, contando para quem se interessa. Mas eu vou ter que chamar as pessoas para o blog pela rede social. Eu vou ter que chamar as pessoas para o blog pelo e-mail marketing. Então, eu vou ter que, de alguma forma, construir essa primeira conexão de uma forma curta, breve. Então, isso é um caminho também importante. O Wilson está de mãozinha levantada. Isso, Robson. Boa noite a todos. Robson, você acabou me provocando, porque o nosso projeto é o hambúrguer de peixe, desenvolvido para ser de uma forma industrial e não gourmet, como a gente encontra, né? Então, é um trabalho um pouco mais elaborado para poder atender ao público que gosta de peixe e conquistar o público que não gosta, né? Mas, como você disse, que você adora hambúrguer. Eu não sei se você já comeu o hambúrguer de peixe, mesmo o gourmet, mas existe uma diferença muito grande entre o gourmet e o preparado para a industrialização, porque o gourmet consumo rápido, né? E o outro você pode passar no mercado, você pode passar nos pontos de venda, onde você pode comprar uma quantidade, um volume de uma caixa com 12, levar para casa, está congelado, manter e você saborear em casa dessa forma. Ou, óbvio, né? A plateia maior é aquela que o consumidor, né, de maior volume, é aquele que vai nos pontos onde já pede para fazer, degusta e vai embora, né? Então, é uma responsabilidade muito grande ter que atender ao seu gosto. Sim, sim. Aí entra alguns pontos, né? Sempre quando a gente fala de indústria, também tem algumas ressalvas, assim. Por quê? Sim. Porque talvez no teu caso, aí não sei se o teu produto final é entregar o processo produtivo para que isso seja escalado por uma indústria. Então, eu vou tentar vender para Sadia meu produto, ou eu vou tentar vender, ou se não, eu vou ter uma indústria, eu vou produzir e tentar vender isso no supermercado. Porque aí são dois públicos que a gente está falando. Um é eu chegar na grande indústria e vender o meu processo produtivo, e é um caminho mais árduo e mais difícil. Eu diria até que redes sociais, elas vão ter que ser utilizadas, mas elas não são o melhor caminho. Talvez não seja um caminho que te gere isso. Sejam muito mais feiras, eventos do setor e coisas assim. Agora, se o meu objetivo Na realidade, a minha proposta é começar, né, nos quiosques, nas redes de lanchonete e provocar a indústria a enxergar isso como um produto que pode ser atendido desta forma. Tá, tem um risco, né? Tu abre uma frente de risco que é uma grande indústria dessa entender que isso é um nicho e passar a competir contigo. Sim. E aí tu vai, talvez fique no meio termo, e aí tu pode já te posicionar mais ou menos dessa forma, né? Tô aqui sugerindo sem entender a fundo, mas fazendo uma leitura bem superficial, eu diria assim,
tu já pode te posicionar entre eu não sou nem o artesanal, o gourmet, mas eu também não sou lá da indústria que vem com um gosto, sem gosto de nada. Eu tô nesse meio termo, que talvez eu tenha capacidade de competir com preço, com o artesanal, e com gosto com a indústria, com a grande indústria. Então, Sim. esse pode ser o teu caminho de posicionamento, entendeu? Assim, eu tô aqui no caminho do meio. Eu sei que eu sou mais barato do que o artesanal, mas eu tenho muito mais sabor do que se a indústria for construir isso em larga escala. Então já Isso. constrói a história desde o início pensando nisso, em dizer assim, é a Olha, facilidade de você encontrar onde quer com, com, com o sabor que você encontra em poucos lugares. Então, meio que tentando construir um caminho de discurso, é mais ou menos esse. visualizando as duas vertentes, né? A Ângela perguntando aqui se hoje em dia ainda é usada a degustação em ponto de venda. Nem só em ponto de venda. Essa semana eu ofereci para um lead meu uma degustação de eu ajudar ele com o que ele tem de necessidade. Falei assim, quer testar por uns 10 dias? Dá para degustar no digital também, dependendo da situação. Então, sim, ainda existe. É algo que acontece e você pode oferecer degustação das mais diversas formas. Então, sim. Gente, Robson, a gente chegou no nosso horário. Vamos precisar Então, tá. encerrar esse papo por hoje. Agradeço muito as suas contribuições, todo mundo que conseguiu participar. Certo? Maravilha. Deixa eu tentar abrir a câmera só para dar um tchau para vocês. Vamos ver se não trava. Gente, Agora sim. tô à disposição. Lá, aproveitando para fazer o jabá, @umafirma, sigam lá. Tem poucos seguidores, porém fiéis. Prazer, eu espero de verdade que eu tenha conseguido colaborar de alguma forma com os negócios de vocês. Eu sei que é um momento de muita coisa acontecendo quando vocês estão nesse processo com o Co-Creation. Então, aproveitem, é algo que eu não tive quando eu construí o meu negócio, então foi tudo meio aos trancos e barrancos. Aqui vocês saem com algo estruturado, tirem bastante proveito, e eu espero ter contribuído de alguma forma aí, com um pouquinho de cada um de vocês. Fico à disposição, qualquer coisa chamem por lá, acionem, a gente vai tentando ajudar sempre da forma que dá. Tá bem? E brigadão pelo convite, gente. Robson, pediram para você repetir o @ do seu Instagram. Espera aí que eu coloco aqui. Isso. Coloca no chat. Ele colocou no chat. Isso, joguei agora no chat. Então tá bom. E uma coisa importante, compartilhem os Instagrams de vocês também, entre vocês e sigam. E se quiserem mandar lá, porque a gente está encerrando agora, se quiserem mandar depois no direct ali para mim, eu sigo de volta, sem problema. Então tá bom. Tá Boa bem? ideia. Então tá. Obrigadão, gente. Obrigadão pelo tempo de vocês e espero ter contribuído. Um forte abraço para todo mundo. Uma boa noite Obrigada, a todos. tchauzinho, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Abraço, gente. Fiquem com Deus.